Bom dia. E aí, meninos? Como é que estão as coisas? Bom dia, bom dia, bom dia. O seguinte, então, nossos assuntos, ó, Revolução Francesa, Revolução Francesa, Era Napoleônica e movimentos emancipacionistas, né? Vamos dar uma relembrada aqui, né? Ó, vamos lá. Revolução Francesa. Revolução Francesa, ela foi uma revolução liderada por quem? Liderada por qual classe social? Pela burguesia. A Revolução Francesa, ela foi liderada pela burguesia. A Revolução Francesa ela durou 10 anos, 1789 a 1799, 10 anos. A Revolução Francesa ela foi liderada pela burguesia, inspirada em que ideias? Inspirada nas ideias iluministas. Quando nós estudamos a Revolução Francesa, nós dividimos a Revolução Francesa em 3 fases. Quais são as fases? Ó, fase da Assembleia, fase da Convenção, fase do Diretório. Sendo que a fase da Convenção também é conhecida como fase popular ou do terror. Características das fases. Bom, na primeira fase, quem ainda governava a França, quem era o rei da França, era Luís XVI. Então, Luís XVI governava a França no início da Revolução Francesa. Luís XVI acabou sendo deposto e, posteriormente, guilhotinado na segunda fase, né? Na primeira fase, nós tivemos a aprovação de uma Constituição na França e, através dessa Constituição, acabou o absolutismo. O rei continuou no poder, continuamos a ter uma monarquia, só que seria uma monarquia constitucional. Na primeira fase, nós tivemos o fim dos privilégios da nobreza, nós tivemos o confisco dos bens da igreja, né? Fim dos privilégios da nobreza, confisco dos bens da igreja. Nessa primeira fase, passa a haver uma maior igualdade civil entre as pessoas. Na primeira fase, quer dizer, a primeira fase foi liderada pelos girondinos. E quem eram os girondinos? Girondinos era a chamada alta burguesia. Beleza. Nessa primeira fase, o rei tentou fugir e sua fuga implicou na radicalização do processo revolucionário. Começaria a segunda fase. Na segunda fase, quando você falar na segunda fase, você procura pensar, foi uma fase radical, foi uma fase de acontecimentos radicais, mas, ao mesmo tempo, foi uma fase também onde aconteceram grandes conquistas populares, certo? Então, a segunda fase, ela é uma fase radical, onde milhares de pessoas foram executadas, milhares de pessoas foram guilhotinadas, mas, ao mesmo tempo, foi uma fase também de grandes conquistas populares. Na segunda fase, por exemplo, acontece a execução da família real. Se houve a execução da família real, significa que, na segunda fase, acabaria o que também? Na primeira, acabou o absolutismo. Na segunda, acabou a monarquia. Então, na segunda, vai haver a implantação de um governo de que tipo? A implantação de um governo republicano. A segunda fase foi liderada pela média e baixa burguesia. Quem que era essa média e baixa burguesia? Eram os jacobinos. Então, a segunda fase foi liderada pelos jacobinos. Na segunda fase, quem eram esses jacobinos? Eram Danton, Robespierre e Marat. Danton morreu na guilhotina, foi considerado traidor da Revolução. Marat foi assassinado e Robespierre acabou sendo também deposto por um golpe. Aconteceu em 1794 o golpe de Nove Thermidor. Através desse golpe de Nove Thermidor, nós vamos ter a deposição de Robespierre, que acabou tendo um caminho que milhares tinham tido, né? Ele foi também guilhotinado. Bom,
através desse golpe, volta ao poder os girondinos. Então, você tem que lembrar que a Revolução Francesa são 3 fases. Primeira fase, fase da Assembleia, liderada pelos girondinos. Segunda fase, fase da Convenção, liderada pelos jacobinos. Terceira fase, fase do Diretório, quando acontece a retomada do poder por parte dos girondinos. Então, os girondinos retomam o poder e implantam o diretório. O que era esse diretório? O diretório foi quando o poder foi dividido entre 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, uma diretoria passou a exercer o poder executivo na França. Ora, falando isso, você já vai constatar que será que vai dar certo? Imagina 5 pessoas governando ao mesmo tempo, 5 pessoas exercendo ao mesmo tempo o poder executivo. Não deu certo. Foi um fracasso, certo? E acabou acontecendo o seguinte: diante da crise que se instala na França, os girondinos vão se aliar com o exército. Essa aliança com o exército acabou resultando, em 1799, no golpe de 18 Brumário. Em 1799 aconteceu o golpe de 18 Brumário. O que foi esse golpe? Foi o golpe que provocou o fim da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela vai de 1789 a 1799, são 10 anos. Em 1799 acontece o golpe de 18 Brumário, que acaba com a Revolução Francesa e, ao mesmo tempo, marca o início, marca a ascensão política de quem? Quem é que vai chegar ao poder em 1799? Nós vamos ter a chegada ao poder de Napoleão Bonaparte. Então, 1799 começa a era napoleônica, Napoleão chega ao poder, só que ele não chega ao poder com plenos poderes, tá entendendo? Ele chega ao poder juntamente com mais 2 cônsules. Começa de 1799 a 1804 a chamada fase do consulado. Então, ele vai governar a França com mais 2 cônsules. Só que, devido ele sentir que era extremamente popular, devido ele sentir que tinha o apoio dos girondinos, tinha o apoio da alta burguesia e um grande apoio popular, o que ele fez? Ele convocou um plebiscito. O que é um plebiscito? Ele convocou uma consulta junto à população para saber se a população queria ou não que ele fosse imperador. Através desse plebiscito, ele se torna imperador da França em 1804. Então, em 1804, teve início o chamado Império Napoleônico. Durante esse império, ele, em termos de política interna, incentivou a industrialização da França, ele incentivou a construção de estradas, de escolas, ele colocou em prática o primeiro Código Civil francês. Ele queria simplesmente tornar a França a grande potência econômica mundial. Além de tudo, ele adotou também uma política externa altamente expansionista. Vai conquistar grande parte da Europa, vai conquistar boa parte da África. Então, ele começa a formar um grande império territorialmente falando. Mas ele queria também dominar a economia mundial. Só que, para dominar a economia, ele tinha que bater de frente com quem? Quem que, na época de Napoleão, era a grande potência? Qual era o país que era a grande potência econômica mundial? Era a Inglaterra. Então, o que ele resolve fazer? Ele resolve invadir a Inglaterra. Já que a Inglaterra era a maior potência, vamos invadir a Inglaterra. E partiu para a invasão da Inglaterra. Como é que foi? A invasão da Inglaterra foi um sucesso? Não. A invasão da Inglaterra não foi um sucesso. Na verdade, foi um verdadeiro fracasso. Ele tentou invadir a Inglaterra sem sucesso. Por quê? Porque vocês sabem muito bem que a Inglaterra era, desde o final do século XVII, a Inglaterra era a rainha dos mares.
A Inglaterra era a rainha dos mares. A Inglaterra era a grande potência marítima mundial. E para você sair da França e invadir a Inglaterra naquela época, tinha que ser necessariamente uma batalha o quê? Naval. Então Napoleão tentou, não conseguiu, não teve sucesso em invadir a Inglaterra. Diante disso, diante desse fracasso, foi quando ele, em 1806, decretou o quê? Ele decretou o bloqueio continental. E o que era o bloqueio continental? Bloqueio, o próprio nome já diz. O próprio nome já diz, bloqueio continental. Significa o quê? Significa o seguinte, que os países do continente europeu, já que a Inglaterra é uma ilha, então os países do continente europeu ficavam, a partir de 1806, proibidos de continuar comercializando com a Inglaterra. E aquele país que não atendesse, aquele país que não aceitasse o bloqueio continental, o que iria acontecer com ele? Seria invadido. Esse bloqueio continental, nós sabemos que ele foi um verdadeiro fracasso. Porque, na verdade, se você pensar bem, qual era o país que, em 1806, já havia iniciado o seu processo de industrialização? Onde é que já havia acontecido a Revolução Industrial? Só na Inglaterra. Só na Inglaterra. Nos outros países, a industrialização só aconteceria no século XIX, 1830, 1840. Então, só quem já produzia em série, só quem já produzia em grande quantidade era a Inglaterra. E a Inglaterra trazia a matéria-prima de suas colônias, e não dos países europeus. Então, os países europeus compravam muito mais da Inglaterra do que a Inglaterra deles. Está entendendo? Então, esse bloqueio foi um fracasso e, além de tudo, nós tivemos 2 países que não aderiram oficialmente ao bloqueio continental. Quais foram esses países que não aderiram oficialmente ao bloqueio continental? Foi Portugal e Rússia. Portugal e Rússia não aderiram oficialmente ao bloqueio continental. Não aderiram por quê? Porque eram 2 potências bélicas, porque eram 2 potências militares? Nada disso. Portugal e Rússia não aderiram, não é porque não queriam aderir, até queriam aderir. Não aderiram em função da sua dependência econômica em relação à Inglaterra. Portugal era historicamente um país dependente da Inglaterra. Imagina, a dependência de Portugal vinha desde 1640, desde 1640. A Rússia também era um país economicamente frágil, tinha uma alta dívida externa para com a Inglaterra na época. Então, os 2 países não aderiram. Ah, não aderiu? Ah, não aderiu? Então, aconteceu o seguinte agora, vocês vão ser invadidos. Vão ser invadidos. Não aderiram? Eu mandei aderir, né? O que Napoleão vai fazer? Vai invadir. Bom, a invasão de Portugal até que foi tranquila. Primeiro, ele, para sair da França e chegar até Portugal, ele tinha que passar pela Espanha. Ele tinha que passar pela Espanha. Então, ele chegou para o rei da Espanha e fez com ele o seguinte, firmou com ele um tratado de Fontainebleau, dizendo o seguinte, então você deixa eu passar com o meu exército pelo seu território, vou invadir Portugal e nós dividimos o território português. Fica uma parte para a França, uma parte para a Espanha. Eu acredito que o rei da Espanha pensou assim, eu deixando ou não deixando, ele vai passar mesmo. Então, vou tentar tirar proveito dessa expansão dele. Vou deixar ele passar. Beleza. Então, Napoleão atravessou o território espanhol, invadiu Portugal. Ao invadir Portugal, o que a corte portuguesa fez? Fugiu para cá. A corte portuguesa fugiu para o Brasil. Eles vieram para o Brasil. Então, Napoleão invadiu com uma certa facilidade Portugal. Ao voltar, ele pegou e destronou também o rei da Espanha. Ele tirou o rei da Espanha e colocou para governar a Espanha o seu irmão José Bonaparte. Então, foi tranquilo. Bom, mas além disso, tinha a Rússia também. Tinha a Rússia que não havia aderido ao bloqueio continental. Então, ele precisava tomar uma posição, até mesmo para cumprir o que ele havia prometido, que era invadir os países que não aderissem ao bloqueio continental. Beleza. Aí ele invadiu a Rússia, invadiu também. Invadiu e foi entrando. Só que
Vocês que são profundos conhecedores de geografia, vocês sabem que o território da Rússia é um território enorme. A Rússia tem 16 milhões de quilômetros quadrados e ele foi invadindo. Nessa época, a guerra que é a pé e a cavalo, foi invadindo. Os russos adotaram uma tática de terra arrasada. Eles foram destruindo, foram queimando tudo em sua volta e retrocedendo. E Napoleão invadindo. E nem desconfiando, colocaram fogo, são doidos e tal. Ora, chega num dado momento que ele vai ser pego pelo rigoroso inverno russo. Quando nós falamos do rigoroso inverno russo, é um frio realmente violentíssimo, né? De vários graus abaixo de zero. Então, eles vão ser pegos pelo rigoroso inverno russo e pela tática de terra arrasada. Napoleão foi derrotado, então, voltou derrotado da Rússia, isso em 1812. Voltou, a popularidade dele foi a zero e tal. Quando foi em 1813, ele resolveu fazer uma batalha em direção à Alemanha, batalha de Leipzig, né, para ver se recuperava o prestígio, perdeu também. Mas aí então, quando foi em 1814, a pressão muito forte sobre Napoleão, o que ele fez? Ele simplesmente renunciou. Ele foi deposto, né? A verdade é essa. Ele foi deposto em 1814 e foi exilado primeiramente para a ilha de Elba. Então, em 1814, ele foi exilado na ilha de Elba e foi jogado lá. Vai lá, né? Assumiu o governo francês, assumiu o trono francês, porque Napoleão era imperador, então assumiu o trono francês o Luís XVIII, que era irmão do Luís XVI. Então assumiu o trono Luís XVIII no lugar de Napoleão. Napoleão está lá na ilha. Só que eles subestimaram a popularidade, eles subestimaram o poder de Napoleão. Napoleão logo conseguiu fazer o quê? Fugiu. Napoleão fugiu da ilha de Elba. Fugiu da ilha de Elba e foi aos poucos retomando o poder. Quando foi em 1815, o Luís XVIII fugiu para a Bélgica, Napoleão retomou o poder e em 1815 ele governou por mais um período, chamado de Governo dos 100 Dias. Então, em 1815, Napoleão governou por mais 100 dias. Nesse governo dos 100 dias, ele acabou sendo derrotado em sua última batalha. A última batalha de Napoleão se deu na Bélgica, chamada Batalha de Waterloo. Então, a última batalha onde Napoleão foi derrotado foi a Batalha de Waterloo, quando, então, se juntaram as tropas da Inglaterra, da Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. Áustria, Rússia, Prússia e Inglaterra. Então, se juntaram as tropas, formaram uma coligação e derrotaram Napoleão. Napoleão, derrotado na Batalha de Waterloo, foi finalmente exilado na ilha de Santa Helena. Em 1815, Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, onde lá seria envenenado e morreu em 1821. Após a derrota dele na Batalha de Waterloo, foi convocada uma reunião chamada de Congresso de Viena. Congresso de Viena. Congresso de Viena, lá na Áustria, né? Esse Congresso de Viena foi convocado pelos países que haviam derrotado Napoleão. Esse Congresso tinha a intenção de reformular, de reorganizar o mapa político europeu, o que foi feito, né? E também promover a volta ao poder das antigas monarquias. A partir do Congresso de Viena, nós vamos ter o que se chamou de restauração. Restauração, que foi a volta ao poder das antigas monarquias absolutistas. Então, nós vamos ter a volta ao poder do século XIX, do absolutismo na Europa, proporcionando no século XIX o acontecimento de novas revoluções burguesas, né? Então, essa parte aí, né, é de história geral. Aí tem a outra parte de Brasil, que a gente vai ver amanhã, que são os movimentos emancipacionistas, né, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, os movimentos emancipacionistas, movimentos que tinham como principal objetivo a independência do Brasil, né? E movimentos também, assim como a Revolução Francesa, inspirados nas ideias iluministas.
Até amanhã. Falou, um abraço, meninos. Tchau!